Boa noite a todos. Estamos aí para o nosso segundo encontro do nosso Fórum de Reflexão Bíblica e Teológica, Segunda Opinião. Eu queria começar com uma palavra de oração, pedir que você respire fundo, feche seus olhos, baixe a sua cabeça. Faça o silêncio necessário. Deus nosso Pai bendito, nós te damos graças pelo dia de trabalho, as atividades, e consagramos as tuas mãos, as nossas sementes lançadas, o nosso esforço, e clamamos a tua bênção para que a nossa colheita seja abundante para a tua glória. Consagramos a ti as nossas mentes e corações, este ambiente, a nossa noite. Pedimos-te que o teu Espírito Santo fale conosco e nos dê a tua porção na medida da nossa necessidade. Te pedimos assim, pedindo sabedoria, discernimento, entendimento, lucidez, compreensão, entendimento da tua vontade, visão da tua verdade. Pedimos-te assim, Pai, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Algumas palavrinhas introdutórias. A primeira, mais uma vez, tenho o prazer de anunciar para você o livro mais mal-humorado da Bíblia, A Acidez da Vida e a Sabedoria do Eclesiastes. Está lá atrás à sua disposição. O preço da editora é R$ 24,90, mas especialmente aqui para o nosso fórum eu estou fazendo por R$ 25. Então, se você quiser, pode adquirir ao final. Também queria lembrar que ao final nós poderemos ter um tempinho de perguntas e interação. Então, se você, enquanto estivermos conversando aqui, você quiser anotar as suas perguntas, há papel disponível. Se você não tem, levanta a sua mão que o papel chega até você e ao final você encaminha por escrito aqui para frente, tá bom? Bom, antes de entrarmos no tema de hoje à noite, algumas palavrinhas introdutórias. E pela boa interação e honestidade, para que a gente construa um bom caminho aí, porque nós temos 8 encontros, esse aqui é o segundo de 8 encontros falando sobre espiritualidade no mundo do trabalho. Eu recebi alguns feedbacks e acompanhei alguns blogs, o pessoal do Twitter, recebi e-mails, algumas perguntas que chegaram e que eu não respondi, então achei algumas coisas interessantes. Por exemplo, alguém disse assim, é muito fácil para o Ed falar de cima do castelo dele. Eu queria que ele viesse aqui para a minha empresa e para o mundo corporativo para falar o que ele está falando. Bom, sobre isso eu tenho 2 respostas. A primeira é que eu não me proponho a ser um speaker a partir do mundo corporativo. Eu não estou no mundo corporativo, eu sou pastor. Estou no púlpito de uma igreja. Eu não estou lá no mundo corporativo e não me proponho, nem pretendo, e diria mais, eu não sou nem capaz de falar de dentro. Eu só posso falar de fora. Mas eu acredito muito que quem olha de fora pode enxergar algumas coisas interessantes e
pode ter o que dizer. E acredito mais que o olhar pastoral, o olhar teológico de fora, pode lançar muitas luzes para quem está dentro. E o meu desejo, o meu objetivo é, falando de fora do meu ponto de vista teológico e pastoral, subsidiar quem está dentro. O Frei Beto disse, e não sei se é dele a expressão, mas ele disse que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, o meu ponto de vista é o ponto de vista a partir da realidade pastoral e teológica. Então, eu não me proponho a falar de dentro do mundo corporativo ou do universo de mercado, como estamos acostumados a considerar, mas gostaria muito de oferecer subsídios para que você que está no mundo corporativo e no universo do trabalho e do mercado, que você conseguisse fazer as pontes e as aplicações necessárias a partir dos conteúdos e subsídios que eu, porventura, puder lhe dar. Agora, a segunda resposta que tenho é que quem acha que ser pastor de uma igreja é morar num castelo, bem-vindo, eu o convido para uma semana. Você sabe que o mercado religioso é muito competitivo, minha gente. Não é fácil. E uma igreja que é administrativamente falando estruturada, que tem conselho de liderança, que tem board, que tem diretoria, que tem um universo de voluntários, uma organização sem fins lucrativos que funciona como uma igreja, tem uma complexidade muito grande. E eu não falo isso nem mesmo para me defender, até nem preciso, mas nós temos uma demanda institucional e temos conflitos de base que não ficam devendo nada ao mundo chamado corporativo. Feliz ou infelizmente, o universo religioso está cheio de corporações. E os escândalos corporativos que ocupam as páginas dos nossos jornais já não são apenas os escândalos das empresas. São igrejas-empresas ou empresas disfarçadas de igrejas. Então, o mundo religioso é também um business. O mundo religioso é também um negócio. O mundo religioso tem também a sua dimensão institucional. E eu gostaria até que não tivesse, mas tem. Então, quem acha que o mundo religioso e a realidade eclesiástica é um castelo, bem-vindo, tire férias lá. Na próxima vez que você tirar férias, passe uma semana aqui comigo, você vai ter uma experiência muito interessante. Bom, mas gostaria de dizer que recebi um outro e-mail, alguém dizendo assim: na igreja eu aprendi a ser homem, a ser marido, a ser pai, aprendi a ser um bom discípulo de Jesus, mas eu não aprendi a ser um profissional, eu não aprendi a ser um chefe cristão, não aprendi a ser um profissional cristão. E esse espaço do nosso fórum tem esse interesse de suscitar a discussão perene, constante. O que nós estamos fazendo no segundo encontro, eu espero que seja o segundo de muitos encontros que nós ainda tenhamos que fazer e muitas oportunidades de reflexão e de discussão nessa nossa caminhada. Então, tenha paciência. Alguém disse assim: bom, eu ouvi aquilo tudo e depois, o que eu faço na segunda-feira? Calma, vamos construindo, vamos aprendendo a pensar, vamos aprendendo a enxergar. E assim a gente, quem sabe, vai encontrar caminhos para boas atividades no mundo corporativo. Bom, a princípio, acho que era isso que eu achei mais relevante pincelar antes da gente entrar. Mas, então vamos lá. Espiritualidade no mundo do trabalho.
o Fórum de Reflexão Bíblica e Teológica da Igreja Batista de Água Branca, Segunda Opinião, e o tema dessa noite é: o que dizem os gurus da espiritualidade, ou 10 maneiras de entender a palavra ou o conceito de espiritualidade no mundo do trabalho. Bom, primeiro eu diria que o conceito de espiritualidade é tão diverso, é tão amplo, tão abrangente, que provavelmente nós tenhamos tantas definições de espiritualidade quantos são os que se propõem a definir. Então é muito difícil chegar. Espiritualidade mas nós podemos enxergar no mundo do trabalho, quando essa palavra espiritualidade é falada, é pronunciada, o que ela quer dizer? Eu encontrei pelo menos 10 significados, vou tentar traduzir para você. Primeira coisa, espiritualidade como uma relação com uma força superior. Expressões do tipo: existe algo que transcende a matéria, um poder transcendente que escapa à compreensão humana, sentimento que se experimenta quando a gente tem consciência desse algo transcendente. O que é transcendente que está para além da matéria? Acho que uma forma simples de traduzir isso é: existe alguma coisa que nós, seres humanos, não nos apropriamos desta coisa através dos nossos 5 sentidos físicos. Não tem cheiro, a gente não pega, a gente não escuta, a gente não vê, a gente não ouve, mas sabe que isso existe. O que é isso? É essa força superior, é esse poder superior, isso que inspira espanto e reverência. É o sagrado, é o transcendente, é uma força, um poder universal, e nós somos capazes de experimentar essa coisa, esse poder, essa energia, essa força. É alguma coisa maior do que nós, que tem poder sobre nós, que por um lado nos assusta e por um outro lado nos cativa. É uma força superior. Não necessariamente um Deus pessoal, não necessariamente Deus, mas uma força superior. Quando as pessoas falam de espiritualidade no mundo do trabalho, usam, por exemplo, uma expressão interessante, chamado espírito vertical. Espírito vertical. Alguma coisa para cima, alguma coisa além de nós. Eu me lembro um dia em que recebi um casal na minha sala, e a menina chorava, o rapaz sentou-se e disse: olha, eu não sei o que eu fiz, mas se ela chora tanto, eu devo ter feito alguma coisa errada. Você que, por favor, tem o telefone do cara lá de cima aí na sua mesa, liga para ele por mim, porque eu não sei como falar com ele. Eu achei interessante isso. Eu não sei o que eu fiz. Deve existir alguém lá em cima contra quem eu fiz alguma coisa. Eu gostaria de falar com ele, mas não sei como falar. Mas você tem o telefone da Bate-Caverna na sua mesa, então liga para o cara em meu nome. Eu tentei ligar, não sei se deu certo. Pelo que eu sei da história, acho que deu certo sim. Mas era alguma coisa acima, que naquela ocasião o meu amigo não conhecia e acredito que hoje já conhece. Esse primeiro conceito de espiritualidade no mundo do trabalho, uma força superior, geralmente nós chamamos de Deus. Então eu queria colocar para você o depoimento do professor Luiz Marins. Amigos de Bab, eu sou o professor Marins. Eu queria dizer o seguinte: na minha opinião, a espiritualidade é a sua própria religação com o Criador, quer dizer, a sua religação, a religião, né, o seu religare com Deus, com o Criador, com as coisas todas criadas por Deus. Essa é a espiritualidade. E quanto mais você vê, né, em tudo que você faz, em todas as relações que você tem, né, o papel de Deus, a presença viva de Deus, mais feliz você é hoje mesmo, porque você se sente religado, né? Você se sente totalmente ligado a Deus, a esse
ser superior que criou a todos nós. E a importância da espiritualidade no ambiente corporativo, na minha opinião, é que quanto mais espiritualizado você for, mais você enxerga no outro, né, nas outras pessoas, sejam os seus colegas de trabalho, sejam os seus clientes, sejam os seus fornecedores, um irmão, né, um outro Cristo, né, uma outra pessoa que você deve respeitar, né, que está ali cumprindo, na verdade, uma missão, né, e quando você tem essa espiritualidade, você tem um sentimento de missão, um sentimento de propósito, e você começa a fazer as coisas com o sentimento de fazer, né? Com um sentimento de excelência. Então você, com muito respeito naquilo que você faz, respeito pelo outro, respeito pelas próprias coisas, respeito pela natureza, né? Porque você se sente membro, né? Um filho de Deus, cumprindo uma missão que é, na verdade, levar o bem, a paz, né? Você ser moralmente defensável, uma pessoa ética, e tudo isso, no final, pode parecer até uma posição egoísta, mas sendo assim, você vai ser uma pessoa mais feliz, mais respeitada, né? E isso tudo aqui é muito importante, porque você vai criar um clima, um ambiente na sua empresa cada vez melhor, né? Um ambiente cada vez mais cristão, cada vez mais respeitoso, cada vez mais espiritualizado, onde as pessoas vão ter esse sentimento de propósito de servir o outro, né? De servir o seu colega, de servir o seu cliente, até mesmo de servir o seu fornecedor, para que ele possa também servir você de maneira melhor. Então é fundamental. Eu acho que quanto mais as pessoas entenderem o seu papel de espiritualizado, seu papel cristão, mais felizes elas são, mais feliz é a empresa, melhor é o clima, e é isso que a gente existe para isso, né? A gente existe para servir a próxima comunidade, é para isso que Deus pôs a gente na Terra. Então é isso, eu queria desejar aí toda a felicidade ao pessoal do IBAP, né? Sou muito fã aí do Ed, né? Do Fabra Neto, de quem a gente é muito amigo, né? E desejar muita felicidade para vocês. Muito bem, aí está a fala do professor Luiz Marins. Quem aqui já ouviu palestra do professor Luiz Marins? Muito bem. Então veja como ele começa dizendo que a espiritualidade é o contato com o Criador, o contato com Deus, e da importância da gente ver em tudo que a gente faz a presença viva de Deus. Acho interessante isso. E à medida em que você vê em tudo que você faz a presença viva de Deus, você vê, olha o que ele está dizendo, você vê no outro um outro Cristo, uma pessoa que você deve respeitar e que você deve servir. Muito próximo isso da nossa realidade do mundo do trabalho, né? Nós nos encontramos com os nossos clientes e nós os saudamos como quem saúda o próprio Cristo, e nós os servimos e eles nos servem, e é uma maravilha isso, é muito bonito, mas o conceito está aí. O conceito é religar-se, aliás, o sentido de religião é religar, o conceito é ter o contato com o Criador, o Deus que criou a todos nós, e perceber a sua presença viva em tudo aquilo que a gente faz. Então, o primeiro conceito, a primeira ideia é que espiritualidade tem a ver com um contato, com uma relação com essa força superior que nós cristãos damos o nome de Deus. O segundo conceito é a espiritualidade como algo referente à ética e aos valores. E aqui nós estamos falando de comportamento moral, nós estamos falando de integridade. Há quem diga, inclusive, que mundo espiritual e mundo moral são sinônimos,
Não é possível ser espiritual sem ser moral. Bom, a discussão é intensa, mas no fundo, quando nós estamos falando sobre ser espiritual no mundo do trabalho, está embutido uma sugestão de que você está falando com uma pessoa que não mente, uma pessoa que é honesta, uma pessoa que cumpre a sua palavra, etc. Isso faz lembrar aquela história do sujeito que era muito bem sucedido nos negócios, e quando ele estava já ficando bem velhinho, ele passou os negócios para o filho. E aí o filho perguntou: papai, qual o segredo do negócio? Ele falou: 2 segredos, meu filho: sabedoria e honestidade. É, papai, como é? Honestidade é o seguinte, filho: se você prometeu entregar dia 15, entregue dia 15. Sabedoria, papai: nunca prometa entregar, meu filho. Quando nós falamos de espiritualidade, nós estamos falando automaticamente de ética. Nós estamos falando que somos uma empresa confiável, somos um profissional em que se pode confiar, nós somos íntegros. E integridade no sentido mais profundo até da expressão, íntegro de inteiro. Nós somos pessoas inteiras. Nós não somos fragmentados, isto é, nós somos uma unidade. Você não leva sustos com essa pessoa que um dia se comporta de um jeito, outro dia se comporta de outro. Ela tem princípios morais ou princípios éticos ou valores que aplica na segunda-feira, mas depois ela muda os seus valores na quarta-feira, dependendo do cliente. Não, essa é uma pessoa fragmentada. A integridade tem a ver com essa consistência do caráter. E na palavra espiritualidade no mundo do trabalho está embutida a noção e a ideia de ética e também de valores. Terceiro, conexão holística. Isso é uma expressãozinha complicada, mas a espiritualidade para algumas pessoas tem a ver com o sentir-se parte do todo, sentir-se integrado na realidade, sentir-se uma unidade com tudo e com todos, é sentir-se em harmonia com a natureza. Alguém disse assim, harmonia com o mundo animal, mineral, vegetal, sentir-se um com o todo, é perceber-se como parte do universo e da sociedade em suas múltiplas relações da seguinte maneira: você mexeu com meu amigo, mexeu comigo. Não é isso que a gente fala? Esse sentimento aqui de conexão holística, holístico quer dizer integral, completo. Esse sentimento de eu estou conectado com tudo. Mexeu com meu amigo, mexeu comigo. Mexeu com meu filho, mexeu comigo. Esse sentimento aqui diria, mexeu com meu inimigo, também mexeu comigo. Porque eu e ele somos um. Mexeu com o passarinho, mexeu comigo. Poluiu o rio, mexeu comigo, porque eu e o rio somos um. Eu e o ecossistema somos um. Esse é um sentimento de espiritualidade. A expressão que se usa, muito interessante, é sentimento oceânico. Os místicos falam de sentimento oceânico. Eu não sei se você já teve essa experiência de você, por exemplo, você está em oração, por exemplo, ou em meditação, e você sente que perdeu conexão com a realidade. Você não sente mais a cadeira, você não sente mais o sofá, você não sente mais o chão, você não escuta mais nada. Parece que você começou a flutuar, parece que você se desconectou daqui. É esse sentimento oceânico. O nome dessa sensação é sentimento oceânico, que se tem ligado a essa tal dessa conexão holística. Quarto conceito de espiritualidade: a sabedoria das tradições religiosas.
Quando nós falamos espiritualidade no mundo do trabalho, nós estamos falando da sabedoria das tradições religiosas. E aí, sugestões bibliográficas para você. Por exemplo, no judaísmo, o rabino Newton Bonder, a cabala do dinheiro, o crime descompensa, a alma imoral, que inclusive virou peça de teatro e é imperdível, ter ou ser, eis a questão. É um rabino escrevendo. O crime descompensa. É um texto extraordinário do rabino Newton Bonder, em que ele me ofereceu uma interpretação e um entendimento de Sodoma e Gomorra que eu achei extraordinário. Você sabe que a história de Sodoma e Gomorra, Deus promete a Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão então fala para Deus, mas se tiver 50 justos, não, aí eu não destruo. Se tiver 40, aí eu não destruo. Se tiver 30, aí eu não destruo. 20. E o Abraão vai regateando com Deus e tentando ver até onde Deus chega. Aí ele chega em 10. Acho que quando o Abraão chegou em 10 justos na cidade de Sodoma e Gomorra, ele ficou constrangido, parou de negociar e barganhar com Deus, falou, 10 tá bom. Porque ele deve ter pensado assim. Na verdade, ele queria salvar o sobrinho dele, o Ló, que morava lá. Mas ele deve ter pensado assim, bom, pelo menos 10 caras tem que ter naquela. Não é possível que não tenha nem 10, né? Só da casa do meu sobrinho deve ter já os 10. Bom, então ele ficou com 10. Mas o rabino Newton Bonder, nesse O Crime Descompensa, ele diz algo muito interessante, que dessa experiência de 10, surge no judaísmo, na tradição judaica, a chamada lei do Minyan, que são necessários 10 justos no mundo para que Deus não destrua o mundo. Eu não sei onde estão os outros 9, um deles... Mas os rabinos dizem isso, que Deus tem 10 justos no mundo e por isso ele ainda não destruiu o mundo. E também a lei do Minyan diz o seguinte, que você precisa no mínimo 10 homens para que uma atividade na sinagoga tenha valor formal, legal, tenha legalidade. Você pode reunir na sinagoga 5 pessoas, mas para que ela tenha densidade formal, tenha peso legal, tem que ter no mínimo 10. E qual é o conceito? De por que chegando em 10 Deus poupa e menos de 10 ele não poupa? Eu achei muito interessante. Ele diz assim que há um mínimo de massa crítica necessária para a transformação de uma sociedade. Se não há aquele mínimo de massa crítica necessária para a transformação de uma sociedade, esquece, não tem volta. E aí eu fico pensando nas nossas organizações, nas nossas empresas, nas nossas igrejas. Quem são os pares? Qual é o mínimo de massa crítica que pode fazer uma mudança de ambiente, que pode fazer uma mudança de postura, que pode transformar o ethos, a identidade de uma empresa? Quantas pessoas no mínimo? Para cada grupo, quantas pessoas? Não sei, talvez para 5 mil, uma empresa que tem 5 mil funcionários, quanto seria esse minyan? Para quem tem 80 funcionários, quanto seria o minyan? É dessa sabedoria do judaísmo que a gente pode aplicar para a realidade do mundo do trabalho, a sabedoria das tradições religiosas. Valores, Prosperidade e o Talmud. Pode procurar esse livro que você vai achar muito interessante os rabinos ensinando você a cuidar do seu dinheiro. No budismo, o Dalai Lama fala sobre trabalho, felicidade, ética do trabalho. E eu encontrei um livro muito interessante do Robin Sharma, O Monge que Vendeu Sua Ferrari. Eu fiquei tentado a escrever um livro sobre o monge que comprou uma Ferrari. Porque a gente tem a ideia de que para ser monge você não pode ter Ferrari. Será que todo mundo que tem Ferrari está condenado ao distanciamento de Deus? Ao distanciamento do sagrado? Ao distanciamento da transcendência? Será que todo mundo que é rico tem uma espiritualidade incipiente? Jesus tende a concordar com isso, mas é só uma tendência. Ele disse que é mais difícil
um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Quaisquer que sejam as explicações sobre o que é camelo e o que é agulha, no tempo de Jesus, a proporção está posta. O camelo passar pelo buraco de uma agulha é mais fácil do que um rico experimentar a dimensão da espiritualidade. Talvez seja esse um grande desafio. No protestantismo, você deve ter conhecimento da obra do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, como que a teologia calvinista afeta a dimensão do trabalho, como a teologia calvinista afeta a construção de riquezas, a distribuição de riquezas, a construção de uma sociedade capitalista. E um autor que eu gosto muito, Paul Stevens, escreveu Deus e o Mundo dos Negócios, A Hora e a Vez dos Leigos. Escreveu um livro muito interessante chamado Os Outros 6 Dias. Além do domingo, que se você tem tradição evangélica, cristã, você aprendeu na igreja que domingo é o dia do Senhor. E o Paul Stevens escreve sobre os outros 6 dias. Se o domingo é o dia de Deus, os outros 6 dias são de quem? E como é que a gente vive uma espiritualidade nos outros 6 dias? Também no catolicismo, você conhece o Monge e o Executivo, do James Hunter, que é a partir da tradição beneditina, e o Ansel Green escreve A Sabedoria dos Monges na Arte de Liderar as Pessoas. E achei um livro também islâmico, A Banca Islâmica. Eu conhecia os livros dos rabinos sobre dinheiro, mas aqui tem a teoria islâmica sobre finanças, A Banca Islâmica, a autora Ângela Martins. Achei muito interessante. Então, quando se fala espiritualidade no mundo do trabalho, nós encontramos a sabedoria das tradições religiosas oferecendo subsídios para pensarmos o mundo do trabalho, pensarmos a atividade profissional e pensarmos a organização e a gestão de nossas corporações. 5. Quando falamos em espiritualidade do mundo do trabalho, também estamos falando de religião no mundo do trabalho. Então, por favor, preste atenção no depoimento do Max Geringer. Qual é a importância da religiosidade em uma empresa? Pergunta um ouvinte, sem entrar em detalhes. Essa é uma questão bastante sensível. E vamos começar pela maneira como as empresas encaram esse tema. Existem empresas que incentivam a religiosidade em si, porém sem ligá-la a uma religião. Essas empresas oferecem aos funcionários um local para meditação. Quem é religioso, aproveita o local. E quem não é, também pode aproveitá-lo. Pessoas de crenças diferentes podem usar o local ao mesmo tempo, com uma respeitando a privacidade da outra. O segundo tipo é composto por empresas em que os principais dirigentes pertencem a uma determinada crença e dão preferência na contratação a quem professa a mesma crença. Ao compartilhar esse sentimento comunitário, os empregados se sentem mais unidos e mais amparados. E o terceiro tipo é o das empresas nas quais não existe qualquer demonstração explícita de religiosidade. Não que haja discriminação ou proibição. Simplesmente, a cultura da empresa não oferece espaço para manifestações individuais de caráter religioso. Esse é o caso da grande maioria das empresas brasileiras. Qual dos 3 tipos seria o mais recomendável? Para uma empresa, qualquer um dos 3. Já para um funcionário, não é bem assim. Se aquilo em que ele acredita não bater com aquilo que a empresa pratica, ele poderá ser isolado. Não será perseguido ou demitido, mas poderá vir a ter menos chances de carreira, porque um dos fatores levados em conta numa promoção é a aceitação do promovido pelos subordinados, tanto profissional quanto pessoalmente. Esse isolamento poderá afetar quem encontrou em uma religião conforto e direção para a vida e tenta influenciar os colegas de trabalho durante o expediente a trilhar o mesmo caminho, mas também pode afetar quem trabalha em um ambiente no qual impera a religiosidade e não deseja se envolver ou ser envolvido. Por isso, quando uma visão pessoal se choca com uma cultura,
um profissional tem duas opções: mudar a visão ou mudar de empresa. Porque, ao assinar um contrato de trabalho, ele se comprometeu a respeitar os procedimentos, escritos ou não, da empresa que o contratou. Em resumo, em empresas, toda demonstração de religiosidade é positiva, desde que provoque entendimentos e não conflitos. Max Geringer para a CBN. Então, 3 posturas possíveis o Max Geringer sugeriu. A primeira, empresas que tratam da espiritualidade abrangente sem nenhuma ênfase ou conotação de uma religião específica. Quem trabalha numa empresa assim? Que tem espiritualidade, tudo que é tipo, valoriza a espiritualidade, tem sala de meditação, etc. Alguém trabalha em uma empresa assim? Uma pessoa? 2? 3? Pouca gente, hein? Muito bem. Segunda possibilidade, uma empresa cujos proprietários ou os responsáveis têm uma confissão religiosa específica. Quem trabalha numa empresa assim? Que o dono ou o chefe ou é espírita, ou é católico, ou é evangélico? Pouca gente. Terceiro, empresas nas quais o tema espiritualidade passa longe. Não se fala de espiritualidade. Todo mundo, né? Porque das outras 2, só 2 ou 3 de cada. Então, a grande maioria está atuando em empresas onde a questão da espiritualidade é bem superficial. É bom a gente perceber isso daqui. Quem já se sentiu discriminado ou teve problemas no trabalho por causa da sua confissão religiosa? Ok. Bom, eu conheci uma empresa, foi uma das experiências mais interessantes que eu tive. Foi uma empresa em que eram 2 sócios, um evangélico e o outro não. E o evangélico contratou um monte de amigo dele, crente também, para trabalhar na empresa. E a empresa deu certo e ele foi embora e deixou que a empresa fosse administrada pelo sócio não evangélico. Não evangélico e não religioso também. Ele foi embora para uma outra atividade e a empresa ficou lá. Metade dos funcionários evangélicos e a outra metade não. E eles começaram uma confusão tremenda lá. Por exemplo, uma reunião para tratar de planilha orçamentária, planejamento financeiro, etc. O presidente da empresa falou com o financeiro, falou: olha, mas isso aqui não vai dar certo. Essa planilha sua está furada. E a resposta do financeiro foi: Jeová Jiré. Então, nessa altura do campeonato, ele me chamou. Ele teve que pesquisar o que era esse negócio de Jeová Jiré, que o Senhor proverá, é a expressão do hebraico que diz o Senhor proverá. Então, nessa altura do campeonato, ele me chamou para tentar fazer uma conciliação entre os evangélicos e os não evangélicos, os religiosos e os não religiosos. E uma coisa que eu sempre defendi, ainda defendo, aprendi isso nas minhas pesquisas e na minha experiência, é que espiritualidade no mundo do trabalho faz bem, religião no mundo do trabalho faz mal. Religião divide, espiritualidade agrega. E acho que isso nós temos que aprofundar mais aqui em a nossa discussão, mas eu quero dizer que em algumas empresas existe sim, não espiritualidade no mundo do trabalho, existe religião no mundo do trabalho. Exemplo, você entra na padaria, tem lá no cantinho uma santa. Né? Aquilo não é espiritualidade no mundo do trabalho, é religião no mundo do trabalho. Ou quantas empresas que levam o pastor para orar na empresa. Vem orar aqui na minha empresa.
leva o pai de santo para um despacho, sei lá o que mais que deve ter. Mas religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Religião divide, espiritualidade agrega. 6. Sexto sentido para a espiritualidade no mundo do trabalho é a busca de significado para a vida, busca de sentido e significado. As pessoas, quando falam espiritualidade no mundo do trabalho, já estão falando que não estão satisfeitas com a atividade mecânica, com um trabalho que não lhes traz satisfação, não lhes traz realização. São pessoas que querem participar de empresas que tenham condutas e padrões que sejam coerentes com os seus próprios padrões éticos e morais. São pessoas que querem fazer um trabalho significativo. Eu, por exemplo, dei um artigo para o meu filho ler sobre o sentido do trabalho. Quando é que o trabalho faz sentido e quando é que o trabalho é alienante? E ele leu, voltou, me entregou o artigo e falou: pai, no emprego que eu estava, o meu era esse aí, o trabalho alienante. Não fazia o menor sentido. Bom, que bom que ele já conseguiu perceber a diferença, já conseguiu entender. A questão é que as pessoas não estão tolerando mais. Veja o que diz aqui interessante. As pessoas dizem: chega, somos mais do que somente um custo para a organização. Temos espíritos, temos almas, temos sonhos. Queremos uma vida que tenha sentido. Queremos contribuir com a sociedade. Queremos nos sentir bem a respeito do que fazemos. O trabalho deve contemplar sentido para o dia a dia, além do pão de cada dia. Deve trazer reconhecimento e realização, além de salário. Encantamento e entusiasmo, além de fadiga e torpor. Algo mais em termos de realização pessoal no mundo, além do consumo egocêntrico. E muito mais do que o lento arrastar da vida, de segunda a sexta, enquanto caminhamos em direção à morte. Bom, isso aqui é trágico. Nós somos uma geração que não se contenta com trabalhar. E que não considera salário a recompensa suficiente do trabalho. Pensa bem, as gerações antigas, o sujeito ele tinha que ou tirar da lavoura, ou tirar da criação o seu alimento e a condição de sobrevida para a sua família. Então ele ia arar o campo, ia jogar semente e trabalhava na lavoura, de sol a sol e etc. Cuidava da fazenda. E era isso. Agora nós queremos mais, nós queremos o trabalho, mas um trabalho que a gente goste, um trabalho em que a gente se realize, um trabalho que nos remunere financeiramente, mas que nos traga realização. E nós queremos mais. Nós queremos a felicidade no trabalho. Nós queremos ser felizes no trabalho, no ambiente de trabalho. Essa expressão, eu não estou feliz no meu trabalho. Nós trouxemos o trabalho para a dimensão da felicidade. Ou incluímos a felicidade no ambiente de trabalho. É esse tipo de trabalho e de atividade profissional que nos traz tudo isso que está embutido no conceito de espiritualidade no mundo do trabalho. 7º, senso de vocação. Quando falamos em espiritualidade no mundo do trabalho, nós estamos falando de pessoas que acreditam que nasceram para fazer o que fazem. Elas descobriram, ou elas se descobriram no que fazem. Nós temos muitos exemplos de pessoas que reinventam as suas carreiras,
Pessoas que abandonam carreiras, inclusive bem-sucedidas, para começar tudo de novo em outro ramo de atividade, porque elas dizem assim: agora eu me descobri, agora eu me encontrei, eu nasci para fazer isso. Então, senso de vocação, o sentido do trabalho consiste no reconhecimento e na aceitação de que o lugar onde você está é um lugar que Deus separou para você. Eu fui chamado por Deus para fazer o que eu faço. Eu não me imagino fazendo qualquer outra coisa senão isso que eu faço. Nós temos inveja quando um dentista fala isso para a gente. Quando um médico fala isso para a gente. Quando um sujeito que trabalha na administração de uma grande empresa diz assim: não, eu sou feliz, eu não me imagino fazendo outra coisa, eu nasci para fazer isso. A maioria das pessoas tem inveja, porque a maioria de nós trabalha no que dá. E o sentido de vocação está dissociado do trabalho. Então a gente tem um emprego, que a gente tem esse emprego de manhã até o final da tarde, do início da manhã até o final da tarde. No fim do mês a gente recebe um salário, e fora do horário do expediente, a gente cumpre a nossa vocação. É o sujeito que trabalha como caixa num banco, mas ele gosta mesmo é de cuidar de crianças na Praça da Sé. Então ele não vê a hora de acabar o expediente, porque a vocação dele é cuidar de crianças. Ou o outro diz: a minha vocação é a pintura. Então ele até trabalha na biblioteca da universidade, mas tudo que ele ganha, ele gasta com pincel e tinta, e o que ele gosta mesmo é no fim de semana pegar as telas dele, procurar um lugar bonito, montar o cavalete e passar o fim de semana pintando. A vocação dele é outra. Então o trabalho dissociado da vocação é um dos grandes males da nossa geração, até porque, lembre-se, espiritualidade no mundo do trabalho tem a ver com o trabalho como fonte de sentido e realização. Para que o trabalho seja fonte de sentido e realização, ele precisa estar atrelado, equacionado com um senso de vocação, mas isso é raro da gente conseguir. A maioria das pessoas não tem uma atividade profissional ligada ao que compreende ser a sua vocação. E pior é que tem muita gente que sequer sabe qual é a sua vocação. Não sei o que é pior. O sujeito que sabe, mas tem dificuldade de tempo e condição para exercê-la, é o sujeito que não sabe. Por exemplo, outro dia eu estava saindo daqui, aliás, outro dia não, no primeiro encontro, ao final do primeiro encontro que nós tivemos, estava indo embora, parei e fui conversar com 2 jovens aqui no corredor. Um deles falou assim: pastor, preciso que o senhor me ajude porque eu estou perdido. Falei: vamos lá, o que eu posso tentar. Falei: que está perdido no quê? Falei: que eu detesto o meu trabalho e eu detesto a minha faculdade. Falei: bom, então você vai ter que administrar uma transição para que você continue convivendo com um trabalho que você detesta, tranque matrícula na faculdade que você detesta, comece a se preparar para uma faculdade que você tenha prazer em estar, para se preparar para uma carreira que você tenha o mínimo prazer, se isso for possível. Ele disse: pois esse é o problema. Falei: mas qual que é o problema? Eu falei assim: já sei, não precisa ser necessariamente uma faculdade. Você tem que se qualificar para uma atividade profissional e faculdade não é o único caminho de qualificação para uma atividade profissional. Ele falou: então, mas esse é o problema, pastor. Tem que qualificar, né? Eu falei: tem. Eu falei: então, eu detesto estudar. Eu falei: não, mas você detesta estudar o quê? Tudo. Detesto estudar. Eu falei: mas imagina o seguinte. Imagine como seria um dia de trabalho assim ideal para você. Você vai acordar, que horas você vai acordar?
você vai trabalhar, onde como é esse ambiente de trabalho, que tipo de gente você encontra lá, que tipo de atividade você faz, que tipo de rotina você segue, que tipo de responsabilidades você assume. Então, eu não sei nada disso, pastor, detesto tudo. Falei, a nossa conversa vai ser um pouco mais longa do que eu imaginava. Mas espiritualidade no mundo do trabalho tem a ver com descobrir esse senso de vocação. Eu nasci para isso. E vocação, no meu entendimento, na minha opinião, é a maneira como Deus se expressa através de você. Deus, ele tem todas as potencialidades, todas as capacidades. Por definição, Deus tem todas as inteligências. E Deus se expressa através de você mediante uma capacidade, uma possibilidade, uma competência. Descobrir isso, eu acho que é uma das maiores bem-aventuranças que a gente tem na vida. Espiritualidade é a consciência de estar neste mundo de um modo especial, de um modo significativo, de um modo responsável. Eu me sinto responsável pelo quê? O que é que no mundo existe que me incomoda e que eu durmo mal quando penso naquilo? Será que eu posso me engajar nisso daí? A espiritualidade tem a ver com isso, dar uma resposta responsável à realidade do mundo e uma resposta responsável a partir da maneira como Deus se expressa através de mim. O Aristóteles definiu vocação como o encontro entre as necessidades do mundo e as suas capacidades e suas possibilidades. Onde as necessidades do mundo se cruzam com suas capacidades e possibilidades, aí está a sua vocação, disse Aristóteles. Eu não sei se está tão correto, mas acho bastante interessante e bastante agradável essa sugestão do Aristóteles. Vamos ouvir agora o depoimento do Roberto Chiniachik. Boa noite, grupo do IBAB. Aqui quem fala é Roberto Chiniachik e eu estou muito feliz com a oportunidade de poder estar expondo as minhas ideias com vocês. O tema de espiritualidade para mim é um tema fundamental, porque eu acredito que a espiritualidade representa a nossa conexão com Deus, com o maior. Aliás, no livro novo que eu estou lançando, A Coragem de Confiar, fala exatamente sobre isso. A gente vive num mundo de muito medo, está todo mundo com medo, não só na vida, medo de violência, medo de que algo de errado aconteça com o filho, medo que o filho não seja bem criado. No trabalho, medo de não cumprir as metas, medo de tomar uma dura do chefe, medo de perder o emprego. E eu vejo que nas próprias psicoterapias as pessoas procuram trabalhar medo de não amar, medo de ficar só, medo de não conseguir ter sucesso no varejo, mas o grande tratamento para esse medo que existe é tratar o medo no atacado, que é pensar em Deus e saber que Deus cuida da gente, e a nossa função da vida é conseguir realizar uma missão que nós temos assumido com Deus Pai. Portanto, no trabalho é fundamental a religiosidade. Eu tenho um sócio que opera a editora que nós somos sócios, e algum tempo atrás a gente estava contratando muito baseado em currículo, em história de vida, né? E eu falei para ele, olha, Anderson, eu quero que a partir de agora nós contratemos as pessoas com 3 características. Primeiro, que a gente possa conversar sobre a vida com essa pessoa, que não seja profissional. Segundo, que sejam pessoas que olhem nos nossos olhos e tenham um olhar transparente, mas principalmente que seja uma pessoa que você possa convidar, como a gente convida, para dar as mãos e rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, e a gente sentir essa conexão. Então, para mim, eu sempre procuro ter na empresa pessoas com essa qualidade.
E eu acredito que a grande razão do trabalho é realizar o compromisso com Deus Pai Todo-Poderoso. Eu sempre termino a minha palestra falando de espiritualidade, uma espiritualidade sempre aberta. E eu falo para as pessoas que, para mim, o campeão não é o profissional que tem carro importado, roupa de dirige apartamento na praia. Para mim, o campeão é o sujeito que trabalha na empresa durante o dia, à noite cuida das coisas da casa, da família, e quando você, cansado, coloca a cabeça no travesseiro, o Deus Pai Todo-Poderoso entra no seu quarto, põe a mão na sua testa e fala: obrigado, meu filho, obrigado, minha filha, por continuar a minha missão. Essa, para mim, é a grande qualidade do ser humano. Quando você chega em casa, depois de um dia do trabalho, você cuida das coisas da sua família, cuida da casa, e aí você vai se deitar, e quando você coloca a cabeça no travesseiro, Deus entra no seu quarto, põe a mão na sua cabeça e diz: obrigado, meu filho, obrigado, minha filha, por ter continuado a minha missão na terra. Quem gostou? Levanta a mão. Quem achou estranho assim? Quem gostou? Bom, quem achou estranho assim? Mais gente gostou. Também gostei pra caramba. Gostei muito. Porque isso, eu acredito nisso daí. Eu não sei se Deus vem agradecer a gente assim, né? Mas o que eu acho é que trabalhar, essa é a minha definição para trabalho. Trabalhar é cooperar com Deus para colocar ordem no caos. Trabalhar é cooperar com Deus para colocar ordem no caos. O bispo Desmond Tutu disse: é através do trabalho que nós cooperamos com Deus. O trabalho. Qualquer trabalho digno. 8. Espiritualidade como inspiração para a liderança. Quando falamos em espiritualidade no mundo do trabalho, nós ouvimos os autores falando sobre Jesus, o maior líder que já existiu. Jesus, o maior CEO que já existiu. Jesus, o maior vendedor que já existiu. E aí os camaradas falam que Jesus é o máximo e tal. Eu acho legal. Mas eu acho uma idiotice. Porque é a mesma coisa que atribuir as façanhas do Superman ao Clark Kent. Usar Jesus como case de liderança, é outra conversa. Porque Jesus não influenciava pessoas pelo que ele fazia, não é pelo que ele falava. Aliás, ele falava e ninguém entendia nada. Você já reparou isso de Jesus? Por exemplo, Jesus, o mestre da pedagogia, ninguém entendia nada, ele contava umas histórias que ninguém entendia. Ele contava parábolas, que depois que ele acabava de falar as parábolas dele, um olhava para o outro e falava: e o Pedro devia cutucar o João, falar: João, fala com o cara, pede para ele explicar. E de vez em quando ele explicava. Ele explicou a parábola do semeador, explicou a parábola do trigo e do joio, mas as outras, ninguém entendeu nada. A influência de Jesus não estava no que ele fazia, e não estava no que ele dizia. A influência de Jesus estava no que ele era. No que ele era. Você quer liderar como Jesus? É simples, seja como Jesus. Você quer liderar como Nelson Mandela? Passa 50 anos na cadeia. Você quer liderar como Gandhi? Quer liderar como Martin Luther King? Você quer liderar como esses caras? Você tem que ser eles, ou igual a eles.
Porque a força desses caras não está no que eles fazem, está no que eles são. É no que eles são. Então, por exemplo, se eu chego aqui e falo para você 3 frases, ótimo. Mas se o Nelson Mandela sobe nesse palco e fala as mesmas 3 frases, se o Nelson Mandela, se eu chego aqui e falo assim para você, pessoal, toda liderança tem um custo. E quem não está disposto a sofrer e dar a sua vida pelo que crê, não vai influenciar pessoas. Eu falei, legal, né? Agora imagina o Nelson Mandela falar. Por trás da frase tem uma biografia. Por trás da fala tem uma densidade de uma história, tem um caráter, tem uma identidade, uma personalidade. E aí sim eu peço licença para citar o John Maxwell, que escreve muito sobre liderança a partir de sua visão de espiritualidade. O John Maxwell disse uma coisa que eu achei extraordinária e me arrepiou até o último cabelo a respeito de minha autoavaliação como líder. Ele disse: nós ensinamos o que sabemos e multiplicamos o que somos. Nós ensinamos o que sabemos, mas nós reproduzimos o que nós somos. Você quer um contexto em que isso seja tão verdadeiro quanto o contexto da família, a educação dos nossos filhos? Nós podemos falar muito, mas o que eles carregarão para o resto da vida não é o que eles ouviram, é o que eles viram. E isso eles vão levar para o resto da vida. Porque nós ensinamos o que sabemos, mas nós reproduzimos o que somos. Então é bom a gente saber sobre Gandhi, o Dalai Lama, o Martin Luther King, Nelson Mandela, mas a questão não é fazer o que eles faziam ou dizer o que eles diziam, repetir suas frases, seus métodos, seus modelos, é ser o que eles eram. 9. Quando falamos em... voltando. O maior clássico de liderança para o mundo corporativo com esse viés da espiritualidade foi o livro do James Hunter, O Monge Executivo, que é um conceito popularizado pelo James Hunter. O conceito de liderança servidora não é dele. E se não me falha a pesquisa, é do Jim Collins, Liderança Nível 5, no Feitas para Vencer, ou Good to Great, o livro do Jim Collins. Esse conceito de liderança servidora. As pessoas sabem quando nós estamos servindo porque nós somos servos, ou quando nós estamos servindo porque fomos treinados para servir. As pessoas sabem. Eu acho muito interessante, nas minhas andanças com líderes bem-sucedidos, perceber como eles tratam os seus pares, perceber como eles me tratam e perceber como eles tratam o manobrista no restaurante, o garçom no restaurante. É simples. É muito simples. Uma coisa é você desenvolver a liderança servidora porque é a sua índole, isso é a sua natureza, é assim que você é. E outra coisa é você ser treinado.
E o caminho da espiritualidade não é o caminho de adquirir uma técnica. É um caminho de ser transformado de dentro para fora, para transbordar aquilo que você de fato é, e não aquilo que você sabe ou um comportamento que você aprendeu a dominar. 9. Quando falamos em espiritualidade no mundo do trabalho, nós estamos falando também de supercapacidades. Alguém colocaria como estado de espírito, mas eu gosto dessa frase, especialmente dessa frase do Chopra. Ele diz: a espiritualidade nos traz novos mecanismos cognitivos e perceptivos que resultam em habilidades extraordinárias. Novos mecanismos cognitivos e perceptivos. A espiritualidade faz com que nós tenhamos outras antenas ligadas ou ativas. A gente assimila a realidade de outra maneira, percebe a realidade de outra maneira, conhece a realidade de outra maneira, aprende a realidade de outra maneira. Novos mecanismos cognitivos e perceptivos. Achei impressionante essa pequena frase do Deepak Chopra. Nós percebemos o mundo de outro jeito. E porque percebemos o mundo de outro jeito, isso resulta em habilidades extraordinárias. Nós nos tornamos capazes de realizações, comportamentos, posturas que não faziam parte do nosso repertório. Essa fala do Chopra, que é indiano, encontra paralelo no Evangelho, no conceito de metanoia, de arrependimento. É uma mudança de mente, a frase que eu gosto, que eu ouvi a definição de arrependimento é expansão de consciência. Você simplesmente enxerga. E a partir do momento que você enxerga, que a luz se acende, que você tem um insight, que você tem a revelação, isso muda você. E você se comporta, você realiza, você age de maneira diferente. No Evangelho, a Bíblia Sagrada vai dizer que você nasce de novo. Eu creio nisso. Isso é uma experiência de espiritualidade. E por último, quando nós falamos em espiritualidade, nós falamos das virtudes do espírito humano. E eu termino citando o Frei Leonardo Boff, aliás, Leonardo Boff, quando ele diz que o ser humano tem 3 dimensões fundamentais: exterioridade, interioridade e profundidade. Exterioridade, corpo. Interioridade, mente. Profundidade, espírito. Frei Leonardo. E ele diz o seguinte, aliás, não é Frei Leonardo, ele não é mais Frei, né? Só Leonardo Boff. Ele diz o seguinte: a espiritualidade está relacionada com aquelas qualidades ou virtudes do espírito humano, tais como amor e compaixão, paciência e tolerância, capacidade de perdoar e contentamento, noção de responsabilidade e senso de harmonia, que trazem felicidade tanto para a própria pessoa quanto para os outros ao seu redor. Quantos de vocês acham que é possível trabalhar em equipe sem espírito de compaixão, paciência e tolerância? Quantos de vocês acham que é possível construir um ambiente de trabalho saudável, satisfatório, não tóxico emocionalmente, sem que as pessoas naquele ambiente de trabalho sejam capazes de perdoar? Quantos acham que é possível construir um ambiente de trabalho decente, sem altruísmo?
Então, espiritualidade no mundo do trabalho tem a ver com essas virtudes do espírito humano, tais quais o Leonardo Boff apontou: amor e compaixão, paciência e tolerância, capacidade de perdoar, noção de responsabilidade, noção de harmonia, integração e contentamento. Eu deixei por último a fala do professor Mário Sérgio Cortella. Quem conhece o Cortella? Eu recomendaria para você o livro do Cortella, o último que eu soube que foi lançado. Qual é a sua obra? Qual é a sua obra? O livro do Mário Sérgio Cortella, professor na área de teologia na PUC, aqui em São Paulo, e eu recomendo para você. É uma alegria imensa poder dialogar, trazer um pouco uma reflexão sobre a espiritualidade, a importância na nossa vida pessoal e, claro, dentro da vida pessoal, na vida profissional. Eu fico animado com essa comunidade que sempre procura levar algumas ideias que nos ajudem a existir melhor. E por aí mesmo, exatamente por pensar em existir melhor, é que entra o tema da espiritualidade. Afinal de contas, a espiritualidade é a nossa percepção da importância, do valor e da sacralidade da vida. Não necessariamente a espiritualidade precisa estar ligada a uma religião. Religião é uma escolha que as pessoas têm. E a espiritualidade, ela é uma percepção, um sentimento e muitas vezes uma entrega a uma percepção, de novo, de que a vida ela vai muito além da que se apresenta na materialidade aparente, no mundo passageiro, na nossa pressa do dia a dia. Em outras palavras, a espiritualidade é a percepção da vibração da vida em tudo que existe e na gente também. É a sensação de brilhar, de perceber a vida na sua interconexão e na beleza que ela carrega e na necessidade de bondade, né, que ela transporta. Desse ponto de vista, fica muito difícil afastar da nossa vida cotidiana exatamente a espiritualidade, porque a espiritualidade, ela traz em si também a necessidade de gratidão, o gratuito, a oferenda da vida e ao mesmo tempo a partilha, aquilo que Jesus coloca no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, vida e vida em abundância. Desse ponto de vista, é preciso lembrar que na fala de Jesus, ele diz no plural a ideia, quase que dizendo de outro modo, se eu quero que tenhais vida e vida em abundância. Não está no singular. A espiritualidade não é algo do indivíduo, é algo de uma comunidade de vida. E desse ponto de vista, não há como separar espiritualidade de fraternidade e de solidariedade. Também nessa direção, a espiritualidade ela entra como algo presente no mundo corporativo, no mundo das organizações, porque afinal de contas, o trabalho, o emprego, o empreendimento, o lucro decente, a ideia de uma competitividade que não seja cruel, a possibilidade, né, de uma rentabilidade que seja decente, elas estão conectadas exatamente com essa percepção. Para usar as palavras de um homem não ligado à religião, que foi Benjamin Disraeli, ele dizia que a vida é muito curta para ser pequena. Veja só, a vida é muito curta para ser pequena. E a espiritualidade é o nosso reconhecimento e a nossa gratidão pela grandeza da vida com todas e todos. É vida em abundância, na família, no trabalho, na condição da comunidade, em última instância, na história de cada um e de cada uma. Espiritualidade vale muito, vale fundo, vale longe. Obrigado. Essa fala do professor Cortella, ligando a espiritualidade à vida doada, a vida que deve ser recebida por nós com sacralidade,
com reverência, deve ser desfrutada, celebrada, porque nos foi doada, deve ser recebida por nós com gratidão, e porque nos foi doada e não é nossa, deve ser partilhada. Daí, espiritualidade tem a ver com solidariedade e fraternidade, e essa vida, quando reconhecida dessa maneira, com toda a sua grandeza, dá origem a esta frase do Benjamin Disraeli. Se você anotou, corrija com D de dado, Disraeli, Benjamin Disraeli. A vida é muito curta para ser pequena. Eu achei extraordinária essa lembrança que o Cortella fez da fala do Disraeli. A vida é muito curta para ser pequena. E nós que estamos interessados na questão da espiritualidade no mundo do trabalho, penso que estamos recebendo uma convocação para que sejamos despertados contra o apequenamento da vida, das relações, do nosso envolvimento, de nos deixarmos absorver por essa máquina chamada corporação e por esse monstro chamado mercado. A vida é muito curta para ser pequena. Ela passa muito rápido. Passa muito rápido. Se nós não encontramos ainda saídas para o aprofundamento de qualidade das nossas relações dentro dessa máquina chamada empresa, que vive perseguida por esse monstro chamado mercado, uma coisa precisa ficar claro e certo: nós estamos nos debatendo contra isso. E não vamos parar de nos debater enquanto não encontrarmos alternativas. É uma questão de respeito à vida, de respeito à dignidade da vida que Deus nos deu. Nós não podemos nos conformar com o universo do trabalho do jeito que ele está. É possível ser diferente, é possível fazer diferente, é possível fazer diferença. Como? Que Deus nos ajude a encontrar esses caminhos e essas respostas, mas nós declaramos guerra a esta realidade desumana e, se me permitem, não espiritual ou diabolicamente espiritual, que é o que nós chamamos de mundo do trabalho. Para que você não se esqueça, o nosso conceito de espiritualidade é que espiritualidade é a dimensão do relacionamento com Deus, que implica a manifestação do seu poder, amor e justiça em todas as dimensões da vida. Para nós, a dimensão da espiritualidade é a dimensão do relacionamento com Deus. E esse relacionamento implica a manifestação do poder de Deus, do amor de Deus e da justiça de Deus em todas as áreas ou dimensões da nossa vida e da nossa existência. É mais ou menos isso, ou tudo isso, que é espiritualidade no mundo do trabalho. Muito obrigado, uma boa noite a todos.